Vou chamar aqui o primeiro palestrante que vai começar os nossos trabalhos hoje, é o Daniel Fasolo. O Daniel ele é graduado em Farmácia Clínica Industrial pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, nome grande esse? Federal do Rio Grande do Sul. E ele é farmacêutico-chefe da Central de Misturas Intravenosas do Hospital das Clínicas de Porto Alegre. O Daniel vai falar para a gente sobre área limpa. Obrigado, Daniel. Bom dia a todos. Achei que não tomaram café, né? Apesar da chuva, né? Que inclusive o pessoal de Mato Grosso no elevador falou: viajei tantos 1000 quilômetros sempre para encontrar sol, não dei muita sorte, né? Mas parece que faz tempo que está chovendo aqui, né? Tá. Uma hora a gente vira sapo, que nem Rio Grande do Sul. Quando resolve chover, chove até a gente vira sapo. Bom, como eu já fui apresentado, meu nome é Daniel. Eu sou farmacêutico-chefe da Central de Misturas e o que a gente produz lá, só para vocês terem uma ideia, o carro-chefe é quimioterapia, em torno de 2.500 preparos mês. Tá? Nutrição parenteral a gente prepara também, então em torno de 1.000 bolsas por mês. E algumas coisas de anestésicos, né? Solução padrão de 2.500 preparos mês. Tá? Nutrição parenteral a gente prepara também, então em torno de 1.000 bolsas por mês. E algumas coisas de anestésicos, né? Solução padrão de heparinas. Então, a gente trabalha bem nessa área. O nome já diz, é uma central de misturas, então nós temos estrutura para centralizar essas por mês. E algumas coisas de anestésicos, né? Solução padrão de heparinas. Então, a gente trabalha bem nessa área. O nome já diz, é uma central de misturas, então nós temos estrutura para centralizar esse tipo de preparo. O que a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a área limpa em farmácia oncológica. Nós vamos abordar sobre a área limpa em farmácia oncológica, nós vamos abordar desde a parte um pouquinho de legislação, que obviamente não tem como fugir, a parte de estrutura física, passando por processos e alguns controles. Então a gente vai tentar abordar toda a cadeia dentro de uma central de misturas, envolvendo então a parte de farmácia oncológica. No final, porque é bastante conteúdo, senão no corredor depois a gente conversa, vai ficar meu e-mail também, quem tiver alguma dúvida. Só para eu conhecer um pouquinho de vocês, quem é de hospital aqui? Ergue a mão. A grande maioria. Clínica particular? Graduação? Alguém? Alguém? Alguém eu estou esquecendo alguma área? Não? Todos? Tá, a grande maioria é hospital, né? Bom, vamos iniciar do começo. Então, a gente sempre apresenta a questão da declaração de conflito de interesse, né? Eu sou farmacêutico e eu não tenho didático, seja medicamento, seja alguma empresa, nome aqui que a gente vai vir abordar. Quanto ao cenário atual, quem não tem muita familiaridade ainda com o tema, porque às vezes a pessoa vem também e quer conhecer um pouco mais sobre a área. É sempre importante salientar que nós temos o site do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, e cabe salientar que nós temos a estatística do câncer. Então, quando a gente está também fazendo algum trabalho, alguma pesquisa, buscando pela estatística do câncer, ele vai acessar essa tela e após ele abre, então, a nossa parte das estimativas. O que nós temos aqui, então, para homens, próstata, né, e mulheres, mama, a estimativa, e um total, então, aqui de em torno de 300 mil novos casos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, isso aqui no ano de 2016, tá, que é o último dado que tem no site. Onde que a gente se encontra nesse mercado? Nós estamos dentro de um mercado da oncologia que mexe com bilhões, com trilhões, e isso demonstra a importância do farmacêutico, né? Ou seja, qualquer profissional que esteja envolvido nessa área, de estar completamente treinado e capacitado para executar suas ações nessa área. Assim como a empresa investe, ela obviamente quer ter o retorno. Por isso que a gente tem a questão das patentes, né? E aí, recentes, né, tem a questão dos alvos moleculares, tem até uma palestra que vai ter sobre biosimilares, né? Então, o que acontece? É muita grana investida, em retorno tem que acontecer também. A gente pega frasco de 5 mil, de 10 mil reais. Então, a gente está também trabalhando não só pela nossa competência técnica, mas com o cuidado de estar manipulando um produto dessa magnitude. Ninguém quer, né? É o que a gente brinca, é levar que nem um nenê, né? Até o local de manipulação, lá vai e levar para manipulação. Essas empresas que eu coloquei aqui, só como eu falei, não tenho ligação com nenhuma, são umas das que mais investem. Como eu falei, bilhões, trilhões de dólares, né, anuais. Como eu falei, bilhões, trilhões de dólares, né, anuais.
um pouquinho do nosso cenário como farmacêutico dentro da oncologia. Em 96, o Conselho Federal ele instituiu que a manipulação de drogas antineoplásicas é atribuição privativa do farmacêutico. Então, a partir desse ano, ficou definido que somente o farmacêutico poderia manipular esse tipo de preparo. Aí surgiram outras convenções internacionais de trabalho e tudo mais, com a portaria do Ministério da Saúde, dizendo que todo o serviço de alta complexidade no tratamento do câncer, cadastrado pelo SUS, tem que contar com o farmacêutico no preparo, então, de quimioterápicos. Ou seja, cada vez mais nós estamos embasados que é o farmacêutico responsável e tem que ter farmacêutico presente. Em 99, com a criação da Anvisa, em 2001, com a formalização da Sobrafo, que é a Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, nós tivemos, então, uma consultoria no site da Sobrafo, tem o consenso, né, brasileiro, sobre as normas e as instruções na preparo de quimioterápicos. Então, quem tiver interesse, acesse o site da Sobrafo, que lá tem esse consenso para ser consultado de livre acesso. Bom, aí em 2012, essa resolução de 96, que aquela de 96 trazia somente aquele texto, né? Que era o farmacêutico, atribuição privativa do farmacêutico. Aí eles complementaram um pouquinho mais, que é a atribuição privativa do farmacêutico para de antineoplásicos e demais medicamentos que possam causar risco ocupacional ao manipulador, né? Teratogenicidade, carcinogenicidade e mutagenicidade, ou formação. Por quê? Vocês sabem, né? Nós temos vários citotóxicos que não são quimioterápicos, né? Que não são utilizados como quimioterápicos, mas eles se envolvem no mesmo tipo de preparo, atribuição privativa do farmacêutico de manipulação. Tá? Outra, compete ao farmacêutico, são de projetos de área física. Mas como assim, o farmacêutico ele não é nem arquiteto, nem engenheiro, né? Não é ele que vai fazer isso. É ele que vai estar envolvido sim no processo. Porque quem é que vai orientar os profissionais dessa área de arquitetura, de engenharia, como que tem que ser o meu fluxo de preparo? Sou eu. Como é que vão montar essa parte física, né? O que demanda de cálculos e tudo mais. Agora, quem vai dizer como vai montar o fluxo, quais salas eu preciso, em que ordenação, sou eu. Então, o farmacêutico que orienta e assegura essa execução do projeto de área física. Por isso que muitas vezes a gente entra em locais que não tem um fluxo. E isso é a maior parte, a nossa realidade como país, é não ter uma estrutura, né, totalmente adequada. Vai olhar aí se alguém tem uma estrutura extremamente nova e que tem recurso, né, que teve recurso para fazer, de repente esteja bem legal. Mas não é a nossa realidade. Isso coisas a gente faz da melhor forma possível, mas não necessariamente está 100% conforme a legislação. Porque é assim que funciona, né? Senão a gente teria muita restrição de serviços de oncologia. Certo? Mas nem por isso a gente deixa de fazer e fazer bem feito. Isso que é importante. Bom, algumas coisas mais. Participar de seleção, padronização, qualificação e aquisição e armazenamento de medicamentos. Ou seja, tem que estar totalmente envolvido desde a etapa de qualificação de fornecedores. Né? Melhor forma de qualificar fornecedor, primeiro documental, claro. Né? Se não tiver ok a parte documental, nem vai adiante. Mas depois o que eu tenho que fazer? Desde a etapa de qualificação de fornecedores. Né? Melhor forma de qualificar fornecedor, primeiro documental, claro. Né? Se não tiver ok a parte documental, nem vai adiante. Mas depois o que eu tenho que fazer? Se possível, visitar. Né? Eu tenho que ir in loco, ou seja, conhecer a empresa. Porque documental nem vai adiante. Mas depois o que eu tenho que fazer? Se possível, visitar. Né? Eu tenho que ir in loco, ou seja, conhecer a empresa. Porque de repente o papel, como a gente fala, o papel aceita tudo, né? Tá tudo bem, tá tudo certinho, mas quando vai no local, mas o fluxo produtivo, fala, o papel aceita tudo, né? Tá tudo bem, tá tudo certinho, mas quando vai no local, mas o fluxo produtivo não tá legal, ou tem uma ordenação lá dentro da empresa que não é legal. Então é importante conhecer o local sempre que possível. Avaliar a prescrição médica, né? Tem tantas coisas que a gente precisa avaliar numa prescrição médica. Orientar e capacitar a equipe. Todos os profissionais dentro de uma central de misturas, isso eu estou falando só da central, fora aqueles que estão fora da central, que também estão no fluxo da administração da quimioterapia. Eu tenho que fazer treinamento. Ninguém pode entrar em área de manipulação de quimioterapia sem ter treinamento. No setor no nosso, lá da central do Hospital de Clínicas,
Inclusive, nós estamos com um agora que entrou há 3 semanas. Ele passa pelo todo o período probatório, que são os 3 meses, em treinamento, antes de começar a manipular. Então, ele vai aprender toda a parte burocrática, digamos, do setor primeiro, né? A parte administrativa, aí, e ele vai acompanhar quem, basicamente? Os técnicos, os profissionais assistenciais que a gente tem. Porque quem é que está no subalmoxarifado? É um técnico, um auxiliar. Isso desmerece o farmacêutico? Em momento algum. Né? Pelo contrário, eu estou, inclusive, valorizando o trabalho do meu profissional, sendo que ele está em atividades. Claro que isso tudo baseado em POP, né? Tudo procedimento operacional descrito. Depois ele passa pelas etapas de limpeza e desinfecção de materiais, de conferência final, né? Ou seja, tudo. Aí sim ele entra na área de manipulação, porque ele já teve a visão geral do processo. Tá? Então, 3 meses de treinamento. Então, ele ser liberado e estando apto para manipular. Isso é bem importante. Tá? Preparar os medicamentos segundo a prescrição médica, atendendo os aspectos galênicos de cada produto. Ou seja, cada fármaco, cada produto, cada medicamento, ele tem a sua característica. Eu não posso simplesmente, que nem às vezes chega uma demanda para nós, eu preciso de um xarope. Espera aí. Tem dados na literatura sobre xarope de imatinib, porque aí eu estou fazendo uma derivação farmacêutica. Eu estou partindo de um comprimido e estou preparando um xarope. Se não tiver dados de literatura, a gente não prepara em hipótese alguma, porque eu tenho que ter embasamento. Né? Ah, mas o paciente não vai deglutir. O que a gente faz? Hã? Será que tem outra via? Né? Dependendo, algum tem, outros não, né? Por exemplo, imatinib comprimido. O que acontece geralmente? O imatinib, como ele tem fez um teste, pelo menos isso a gente fez, que o paciente não deglutindo, como aquele revestimento, eu posso colocar o comprimido numa seringa oral PAC e mandar para a unidade esse comprimido dentro da seringa, no momento de administrar, o paciente só aspira água, homogeniza e já administra, porque aí não estou tendo um preparo com antecedência, eu não estou quebrando, homogeniza e já administra, porque aí não estou tendo um preparo com antecedência, eu não estou quebrando a estabilidade desse medicamento. Certo? É uma preparação extemporânea pro momento. Só que a gente testou isso e não acontece, por causa do revestimento. Aí a gente foi pesquisar, fui na literatura, olhei que tipo de revestimento que era, qual era a substância. Aí a gente foi pesquisar, fui na literatura, olhei que tipo de revestimento que era, qual era a substância. Bom, enfim, o que a gente precisa fazer com esse comprimido? Quebrar, expor o conteúdo dele. Porque aí eu abro o revestimento. E a gente testou, com o próprio êmbolo da oral PAC dentro da seringa, a gente quebra e manda para a unidade ele fechadinho, quebradinho na seringa. Ou seja, fiz tudo isso fechado. Aí sim, aí chega na unidade, aspira a água necessária, homogeniza e administra. Aí ele solubiliza. É uma alternativa. Não tem no mercado, o paciente não deglute, o que a gente vai fazer? Nem por isso ele deixou de receber o tratamento. É a melhor forma para ele receber. Por isso que é importante. O que a gente fez? Foi para a literatura para estudar o revestimento do imatinib. Viram como é importante a gente estar sempre pensando na parte científica, né, na parte documental. Manipular em condições assépticas, né, isso a gente não precisa nem discutir, depois a gente vai falar um pouquinho sobre as classificações. Todas as informações no rótulo, o rótulo ele tem que ser autoexplicativo, né, e depois eu vou mostrar um modelo de rótulo para vocês também. Registrar tudo, ou seja, eu tenho que ter rastreabilidade de tudo. Ah, vocês têm lá, chega a vigilância e perguntar, vocês fazem treinamento com os funcionários? Sim. Me mostra, né? Se tu não tiver documentado o treinamento, registrado, não serve de nada. É a mesma coisa os preparos. Se eu não tiver tudo que eu utilizei, o lote do medicamento, do soro, enfim, não serve de nada, porque eu não tenho rastreabilidade. Deu uma reação no paciente. Ah, qual foi o lote do medicamento que vocês usaram? Não sei. Porque cada pouco entra um lote, né? Então não importa. Elaborar plano de gerenciamento de resíduos. Ah, mas eu tenho que fazer isso? Sim. Imagina, resíduo químico, né? Como é que eu vou tratar dentro do meu processo esse resíduo químico? Desde que eu vou gerar, até como ele vai ser depois dado o destino final para ele. Tá? Segurança individual e coletiva, EPI. Informações toxicológicas. Ah, eu tenho que saber o que pode causar, né, aquele medicamento se tiver contato, por exemplo, um extravasamento na pele. Eu tenho que saber o que eu vou fazer. É compressa morna, é fria, né? Cada medicamento tem as suas orientações. Desenvolver e participar de pesquisas clínicas. Não sei como é que é a realidade de cada um aqui, mas nós temos que estar com
entre onco, hemato, sei lá, umas 40 pesquisas abertas, pesquisas multicêntricas, né, que ocorrem no mundo inteiro. Então, é muita coisa. E aí eu tenho o caso que, por exemplo, o medicamento que vocês já devem ter ouvido falar, que é o nivolumab, né? Nós temos umas 7 pesquisas, essas pesquisas, se eu não tenho um fluxo bem ordenado, né? Então, nós temos uma planilha, um controle, uma pastinha só de pesquisa clínica. E aí, cada medicamento tem uma linha, cada estudo, perdão, tem uma linha, onde tem todas as características que eu preciso ter para preparar aquele estudo. Então, eu tenho uma pesquisa clínica de vários estudos que a gente tem. O plano de gerenciamento de resíduos é dessa RDC. Quem não conhece pode acessar, 306 de 2004. Tá? Fala um pouco de como a gente deve, então, atuar com base no quê? Minimizar a produção de resíduos, que é a ideia de todo local, né? Produzir o mínimo possível de resíduos. 16 de 2004. Tá? Fala um pouco de como a gente deve, então, atuar com base no quê? Minimizar a produção de resíduos, que é a ideia de todo local, né? Produzir o mínimo possível de resíduos. Mas também eu tenho que proporcionar esse resíduo um encaminhamento seguro. Porque eu não vou estar me preocupando só com o momento da CEMIV, tá? Que é a ideia de todo local, né? Produzir o mínimo possível de resíduos. Mas também eu tenho que proporcionar esse resíduo um encaminhamento seguro. Porque eu não vou estar me preocupando só com o momento da CEMIV, tá? Quando eu falar CEMIV, é central de misturas, para não ter que ficar falando central de misturas intravenosa toda vez. Porque senão, depois que sai da CEMIV esse resíduo, como é que ele é tratado? CEMIV é central de misturas, para não ter que ficar falando central de misturas intravenosa toda vez. Porque senão, depois que sai da CEMIV esse resíduo, como é que ele é tratado? Né? Não adianta eu garantir o meu e daqui a pouquinho ali saindo do setor já faz coisa errada, o destino errado. Então, o que a gente precisa ver? O que eu preciso ter de recurso físico e recurso material? Então, a capacitação ela serve para tudo, não é só para manipulação. Eles têm que saber como manejar esse tipo de resíduo. Tá? Como que eu identifico? Grupo B, resíduo químico, laranja. Né? Então, um lixinho com resíduo com um saco laranja, lixo de resíduo químico. As cores são bem importantes, bastante na parte visual. Eu só tenho que cuidar também para que eu não exagere na gama de cores, porque eu não sei mais o que é de tanta coisa, né? Isso é uma discussão muito grande que já vem de anos, né? Ah, se usa cor, se não se usa cor para as coisas, porque daqui a pouquinho é essa confusão. Eu acho que o verde é para opções. Tá? Mas o lixo químico é o laranja. Isso aqui nós não vamos entrar em cada uma, é só o resumo para quem quiser olhar o material, pesquisar na internet, tirar alguma dúvida. Essas legislações são bem importantes, então, na área de oncologia. A 50 de 2002, ela fala sobre estrutura física de estabelecimentos. Por exemplo, a sala de manipulação tem que ter no mínimo 5 metros quadrados para cada cabine. Está falando bem de coisa, estrutura física. Tá? Então, quem tiver dúvidas, olhe essa RDC. Essa sim nós vamos falar, porque é a nossa que rege, né, o serviço de terapia antineoplásica, que é a 220 de 2004. A de gerenciamento já falei, isso aqui é importantíssimo, né, a gente ter noção do que envolve a questão da segurança para os trabalhadores. A 67 de 2007 e a 17 de 2010, que envolve BPM e BPF. E como eu falei para vocês, 2014, o primeiro consenso brasileiro para boas práticas de preparo da terapia antineoplásica da Sobrafo, que é bem legal. Tá? Que é bem legal. Tá? Quem não acessou ainda, acessa, porque tem várias informações interessantes. Bom, 220, até aqui tudo bem? Tranquilos? Todo mundo acordado? Sim? Tá? Nós, daqui a pouquinho já terminamos a parte de legislação, que eu sei que sempre a legislação é meio chata, né? Mas a gente precisa cumprir. Eu sei que sempre a legislação é meio chata, né? Mas a gente precisa cumprir. Bom, observação clínica e prescrição médica. A primeira coisa que parte, a prescrição. Né? Se eu não avaliar o paciente corretamente, eu vou estar fazendo já um erro de prescrição. Somos nós? Não somos nós que prescrevemos, mas somos nós que avaliamos. Somos nós? Não somos nós que prescrevemos, mas somos nós que avaliamos essa prescrição. E aí a gente já vai entrar num ponto bem importante. O farmacêutico, que nem eu digo numa central de misturas, ele também manipula. Nós temos que tirar a imagem que o farmacêutico é manipulador. Qualquer um que chegar lá no hospital, que estiver passando no corredor ali na frente do setor, os 3 meses de treinamento, como se faz e tal, ele vai seguir o que eu falei para ele fazer. Né? Agora, eu ter uma avaliação correta de prescrição é o que a gente quer.
E aí a gente entra numa parte clínica, aprofundar a avaliação de prescrição. E isso parte do pressuposto do diagnóstico, que a gente tem que entrar no prontuário do paciente, olhar diagnóstico, olhar qual protocolo foi escolhido, né? Ver se tem alguma redução de dose, que às vezes tem 25% de redução de dose, em virtude, sei lá, de uma insuficiência renal, não sei, né? Os medicamentos estão corretos, se as doses estão corretas, conforme lá a área sob a curva, conforme a superfície corpórea, enfim, depende do medicamento. Tá? É isso que nós temos que mudar, porque a nossa validação de prescrição basicamente envolve recálculo de protocolo. Né? A gente dificilmente aprofunda. Então, tem que a primeira... depois da prescrição, manipulo com controle de qualidade, conservação, transporte, administro, descarto e registro tudo o que eu fizer. Isso é um fluxo bem direto, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado depois. Isso aqui é a parte legal, tem que ter alvará sanitário, senão não funciona, tem que ter os responsáveis técnicos, né? Médico, farmacêutico, enfermeiros são importantíssimos e os periódicos também, em virtude da questão da exposição, né? Que a gente tem, mesmo usando EPI, EPC, enfim, é alguma mínima exposição que fica no ar. Existe? Mínimo do mínimo a gente sabe que existe, né? Então, por isso que a gente tem que ter esse acompanhamento. A farmácia, então, deve contar com o farmacêutico, a preparo tem que ser 2 qualificados. Beleza. Vamos para a estrutura física. Isso aqui é uma foto da antessala, lá da área de quimioterapia, de preparo de quimio. Nós temos um lavatório, e aí ele tem aqui uma fotocélula na torneira, que é por acionamento só pela presença. Eu não toco na torneira, não aciono, se for pedal, joelho, não importa. Eu não posso tocar para acionar a torneira nem fechar. Eu tenho um dispenser de sabonete líquido, clorexidina e papel toalha. Não, o papel toalha não é estéreo. Calma. Primeira etapa que eu faço é lavar as mãos com sabonete líquido para retirar a sujidade. Logo que eu chego da rua no setor, né, já tirar a primeira, porque para já nem carregar para a área administrativa. Começamos por aí. Bom, mas eu fiz isso, e aqui eu tenho a próxima etapa, que é com clorexidina, que a gente faz lá. Atrás dessa pia aqui, nas costas, digamos, se eu tivesse com a pia aqui nas minhas costas, tem uma prateleira com clorexidina, que a gente faz lá. Atrás dessa pia aqui, nas costas, digamos, se eu tivesse com a pia aqui nas minhas costas, tem uma prateleira, onde tem todo o material esterilizado. Todos os embalados que vêm do centro de materiais esterilizados. E a gente tem compressas, né? Inclusive umas que a gente pode comprar no mercado, onde tem todo o material esterilizado. Todos os embalados que vêm do centro de materiais esterilizados. E a gente tem compressas, né? Inclusive umas que a gente pode comprar no mercado, que são aquelas utilizadas até para a cirurgia, que são aquelas que vêm em pacotinhos com 5, né? São descartáveis. Então eu abro o pacote antes de eu... Tem compressas, né? Inclusive umas que a gente pode comprar no mercado, que são aquelas utilizadas até para a cirurgia, que são aquelas que vêm em pacotinhos com 5, né? São descartáveis. Então eu abro o pacote antes de eu fazer todo o procedimento e vou utilizar esse material para secar as mãos depois da clorexidina, porque aí eu já não posso mais usar papel toalha, certo? De emergência, lava-olhos. Aqui uma coisa bem importante. O lava-olhos, aquelas 2 partezinhas onde sai a água, né? Quem é que revisa o funcionamento é a segurança do trabalho lá no hospital. Não sei para vocês como é que é, né? Porque tem que ser revisado periodicamente se está funcionando. Se depois dá um problema ali, esses coisinhos verdes ali onde sai a água. Dei uma olhada dentro. É bom, né? Porque a água parada ali, às vezes cria, né, um limo, sei o que ali que se forma, e daqui a pouquinho é pior do que a químio, né? Botar dentro do olho aquilo ali. Então abro, a gente não se atenta a esse cuidado, mas é bem importante. Tá? A sala de limpeza e desinfecção de materiais, ela tem que ser adjacente à sala de manipulação e se comunicar com ela através de passadores, né? Os pass-through. Intertravado, o correto. Nem todo mundo tem. Funciona? A realidade muitas vezes não permite ter passador intertravado de inox, nem esse caso que a gente tem lá. Porque daí o que acontece? Está verdinho aqui, significa que a porta do outro lado está fechada, eu posso abrir aqui. Está vermelha, porque alguém está com a porta aberta do outro lado, ele não vai abrir aqui de jeito nenhum. Tá? De inox, porque é o material mais indicado, né, para limpeza e desinfecção. Cuidar, né? Os dois lados. Está aberto com um colega lá dentro, eu não abro aqui. Está o fluxo errado, se eu fizer isso? Não. Teu processo está ocorrendo bem? Está dando contaminação? Não. Deixa de funcionar por causa disso? Não.
Estão entendendo que a legislação nem sempre a gente, como diz na legislação. Claro que o ideal é trabalhar, quanto mais certinho, 100% da legislação, melhor. Mas a gente também não tinha um tempo atrás. Processo licitatório em hospital, 3, 4 anos para adquirir os passadores. Né? A gente sabe que é assim. E demorou. E a gente tinha antiera com revestimento. Era. Há quantos anos atrás se manipulava a químio nas bancadas, nas unidades? A gente foi evoluindo. Né? Por isso que eu digo, não deixem de fazer, mas façam um controle de processo adequado. Qual é a classificação dessa sala? ISO 8. Depois a gente vai entrar nas classificações por cabine, o mínimo, né? Pressão negativa ou positiva dentro de sala? Negativa. Quem é que confere a pressão negativa para a minha sala? A cabine. Né? Porque é ela que vai fazer a exaustão. Eu tenho filtros que nem, por exemplo, esses aqui do teto, né? Que é onde ocorre o insuflamento do ar para dentro de sala. E nas laterais, né, na parede, eu tenho as saídas para exaustão para fazer troca de ar da sala. Todo lugar tem isso? Não. Todo lugar tem isso? Não. Está errado? Não está fazendo troca de ar, mas eu estou com o meu controle 100% lá, microbiológico, tudo funcionando. Como eu falei, cada um tem uma realidade, né? A gente não deixa por fazer. Correto é eu ter insuflamento e exaustão para fazer troca. Correto é eu ter insuflamento e exaustão para fazer troca de ar da sala. Tá? Aqui está o farmacêutico manipulando, então a cabine ela tem pressão negativa. Ela puxa tanto o ar que insufla dela, como o que está no ambiente. Depois a gente vai ver uma figurinha da cabine. Sempre B2, 100% de exaustão. Tá? Isso é o princípio da classe 2B2. As etiquetas com data da última e próxima verificação têm que estar fixadas no equipamento. Tá? E tem aquela discussão que já várias vezes, né, me perguntaram, mês e ano ou dia, mês e ano? Dia, mês e ano ou só mês e ano? Dia, mês e ano. Tá? Tem locais que até aceitam mês e ano. Mas dentro do mês eu posso ter feito dia 1º ou posso ter feito dia 30, 31. E aí eu estou passando um mês da minha validação, né, da certificação do equipamento. Então, inclusive, notificado pela vigilância que a gente não tinha data, o dia, né? Tinha só mês e ano. Então, a partir de lá, a gente sempre passou a adotar dia, mês e ano para evitar qualquer problema. Aí eu tenho certeza de quando que foi. A sala, classificação ISO 7 e a cabine ISO 5. Lembrem disso, que depois a gente vai falar um pouco. Fluxo vertical, né? De cima para baixo. Então, vem do teto da cabine para baixo. Aqui está o insuflamento externo, passa por um pré-filtro, o motor joga por um filtro EPA, né, que é onde a gente tem 99,99% de eficiência de filtração, entra para a área de trabalho, que é onde ocorre a exaustão, que são aqueles furinhos aqui da frente, onde eu estou com o braço, e aqueles furinhos do fundo. Né? Isso é importante não tapar, porque às vezes, sei lá, se usa um campo, alguma coisa na cabine, um campo estéreo, nunca pode tapar isso, senão tu não tem a eficiência de funcionamento. Ela capta e ela capta o ar que é insuflado, que entra pelas essas duas partezinhas. Tá? Então, 60% vem da parte superior e 40% vem dessa abertura frontal. Porque o que a gente tem, aqui vamos ver se aparece, não vai aparecer muito bem, mas tem um vidro aqui na frente, ó, o farmacêutico está só com os braços ali dentro. Tá? Só chamando a atenção, aproveitando aqui na figura, o lixo químico, fora, né, no saco laranja, o lixo químico, e dentro da cabine, como que a gente faz? Né? Isso é bem importante. Existem aqueles recipientes que a gente compra, né, plásticos, aqueles e tal, são caros, né, não são. No hospital existe uma solução ácida que é comprada, que vem naquelas bombonas de 5 litros, né, aquelas retangulares, e depois que se usa, aquilo é extremamente lavado, é feito desinfecção com álcool 70 e tudo mais, a gente faz controle microbiológico, para ver se eu não estou levando contaminação também para a cabine, e a gente faz um corte, como ela é retangular, faz controle microbiológico, para ver se eu não estou levando contaminação também para a cabine, e a gente faz um corte, como ela é retangular, a gente faz um corte sem tirar toda essa tampa, e a gente abre essa aba, deixa ela em pezinho dentro da cabine, e vai colocando os frascos, seringas com agulhas ali dentro,
Depois eu não encho, né, muito, não deixo esturricar forte, sem tirar toda essa tampa. E a gente abre essa aba, deixa ela em pezinho dentro da cabine e vai colocando os frascos, seringas com agulhas ali dentro. Depois eu não encho, né, muito, não deixo esturricado. Baixo aquela aba, passo fita para fechar, né? Claro que isso o técnico retira da cabine e faz fora, né? Identifica como lixo citotóxico, seringas com agulhas ali dentro. Depois eu não encho, né, muito, não deixo esturricado. Baixo aquela aba, passo fita para fechar, né? Claro que isso o técnico retira da cabine e faz fora, né? Identifica como lixo citotóxico e aí vai para o lixo laranja. Container rígido. Está errado? Não. Não estou levando contaminação. Esse recipiente que é caro e eu faço corretamente porque ele é rígido. Selo bem, não fica abertura nenhuma, ele é fechado. Viu como a gente tem que pensar, né? Porque a realidade muitas vezes não nos permite ficar comprando, dependendo, né? Tem gente que usa o Descarpac, né? Descarpac, ele é papelão, líquido. Então já não é o mais adequado, tá? Alguém levantou a mão? Não? Achei que alguém tivesse levantado a mão. Sala de rotulagem, embalagem. Só para vocês entenderem como é que funciona para nós. A central de misturas, antigamente, ela era sangue. O que é um banco de sangue? Várias salinhas, né? Aí o que aconteceu? Toda a área foi adaptada, foi feita toda a estrutura. E eu tenho uma sala, por exemplo, de fluxo contínuo, onde eu tenha lavagem de material, passa para uma sala de manipulação, dessa sala vá para a conferência, ou seja, que eu não volte meu fluxo? Não, fica para isso. Tá, mas então teu fluxo volta. Volta. Está errado? Não é o melhor. Dá problema? Não. Por quê? Porque eu tenho controle de processo. Como que acontece? Aquele passador que eu mostrei para vocês, eu tenho um passador de entrada e um de saída. Ele não é o mesmo para as duas funções. E a área onde eu faço a limpeza, a outra, quando sai, eu faço a conferência com o computador ali e faço a baixa do rótulo. Então, de um lado eu faço limpeza e desinfecção, na outra bancada eu faço conferência. Né? Fundo claro, escuro, enfim, tudo certinho. Melhor coisa? Não é voltar o fluxo, mas eu não tenho estrutura física para botar outra sala lá na sequência da manipulação. Porque não é contato direto, a sala seguinte. O nosso não é assim. Tá? Por isso que eu falo, não deixar de fazer porque tu não tem a estrutura física 100% como deveria. A sala de armazenagem, então, quando eu tenho citotóxico, o ideal é que seja exclusiva, né? Nem sempre eu consigo por causa da realidade, né? Deve ser segregado algum outro tipo de material, porque só tem um refrigerador. Como é que eu vou armazenar tudo? Gente, cada realidade é uma realidade, tá? Nós temos um refrigerador só para citotóxicos, todos identificados por ordem alfabética, como está ali, com registro de temperatura. Vocês tendo os registros, não está tendo troca de medicamento por outra coisa, o que vocês vão fazer? Tem que usar da melhor maneira possível, tá? Tendo controle. Áreas limpas, o que nós temos? Superfície, piso, parede, teto, liso, né? Fácil lavagem, para não acumular sujeira, micro-organismo. Isso daí tudo está na legislação. Essa sala também é classe ISO 8. Se a gente pegar o conceito de sala limpa ou classificada, se a gente pegar pela 67 de 2007 ou pela NBR ISO 14644, elas dizem a mesma coisa com palavras um pouco diferentes. Tá? Então, a 67 ela fala que é uma sala com controle ambiental definido, em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, todo mundo tem bem definido. Em termos de contaminação por partículas viáveis e não viáveis, todo mundo tem bem claro o que são partículas viáveis e não viáveis? Sim ou não? Podem falar, gente. Não viável, poeira. Né? Viável, que tem vida, micro-organismo. Tá? Projetado e utilizado de forma micro-organismo. Tá? Projetado e utilizado de forma a reduzir introdução, geração e retenção de contaminantes no seu interior. A ISO diz que é um ambiente no qual a concentração de partículas em suspensão é controlada, sendo construída de forma a minimizar a introdução, geração e retenção de partículas no interior. O que ele dá um pouquinho mais de especificação? Os relevantes, como temperatura, umidade e pressão, são monitorados conforme necessário. O que, em outras palavras, está dizendo aqui como um controle ambiental. Né? Então, elas dizem a mesma coisa com palavras um pouco diferentes. Importante é os teus controles, teus registros, né? Microbiológico ok, tudo vocês. Não está 100% conforme deveria pela legislação, mas funciona. Eu não tenho problemas no meu processo. Tá? Olhem a classificação. Lembram? Limpeza e desinfecção, ISO 8. Né?
Dentro de sala de manipulação, ISO 7. Cabine, quem pega essas classificações aqui, pega alguns artigos que dão um nó na cabeça. Né? Isso aqui é uma coisa bem chatinha. Mas por quê? Nós temos classificação da Organização Mundial de Saúde dos Estados Unidos, que é o mais habitual, que eles usam lá, a ISO, e tem ainda da Europa. Né? A Europa, ainda da Europa. Né? A Europa e a Organização Mundial de Saúde, elas têm a mesma classificação A, B, C e D. Já a ISO e Estados Unidos que tem essa diferença. Mas, se a gente pegar linearmente, como está aqui na tabela, elas se relacionam na mesma linha, certo? Elas se relacionam na mesma linha, certo? Então, por exemplo, um grau A é a mesma coisa que classe CIM ou ISO, eu já vou explicar esse 4.8, que na verdade se arredonda para 5. Tá? Grau B, classe CIM, ISO 5, grau B também. C e assim por diante. Por que dá aquela variação? ISO 5, grau B também. C e assim por diante. Por que dá aquela variação lá do 4.8? Se a gente pegar a tabela que dá essa classificação, ela considera 2 pontos para partículas não viáveis, e para partículas viáveis. E ainda, para partículas viáveis. E ainda, ela divide condição em descanso, ou em repouso, né? E classificação em operação. Não confundam em repouso cabine desligada. Em repouso significa cabine ligada sem ninguém manipulando. Tá? Repouso significa cabine ligada sem ninguém manipulando. Tá? Isso gera muita dúvida. E em operação ela está ligada e alguém está ali produzindo, tá? Manipulando. Oi? Alguém falou? Não? O que nós temos de diferença? Observem aqui, ó. Dessa grau A para o grau B, uma mínima diferença aqui para condição em repouso. E aí sim eu tenho uma diferença maior quando for em operação, do grau A para o grau B. Aquele 4,8, tá? Quem pegar a ISO, existe uma fórmula que se coloca todas as condições do ambiente, né, que é a contagem de partículas. A letra, o resultado dessa fórmula, ela dá 4,8 alguma coisa. Tá? As literaturas, elas arredondam para 5. É a mesma coisa. Tá? É só a forma de expressar o arredondamento. Mas também se achar como grau A, ISO 5 ali a primeira, não tem problema, não está errado. O precioso, certo? Todo mundo entendeu? Então, aqui para partículas não viáveis e aqui para os micro-organismos. Observem que no grau A, que é a cabine, eu não posso ter nada de crescimento. É uma manipulação, como é que eu chamo, que tinha o termo antes? Asséptica. Né? Eu tenho, sim, para as outras áreas, eu tenho alguma condição possível, um limite de aparecer crescimento de micro-organismo. Tá? Então, eu sigo essas classificações aqui. Seria 5, 6, 7, 8, né? Fluxo do ar insuflado. Lembram dos nossos filtros que eu falei no teto? Nós temos em quase 2 ou 3, assim que nem a gente tem nessa sala, exatamente assim, ó, espaçados. Tá? Esse a gente chama de fluxo turbulento. Por quê? Ele gera o ar de cima para baixo, obviamente, só que como ele tem espaço entre os filtros, ele consegue se expandir. Então, ele não consegue ser unidirecional dentro. Certo? Aí eu consigo um fluxo unidirecional. Com isso, o fluxo em volta do manipulador, né, das coisas que tem dentro da sala, ele acaba sendo mais turbulento. E aí saem para as exaustões, lembra nas paredes que eu falei, para fazer a troca de ar? Esse é o fluxo correto, tá, de funcionamento. Entra e sai. Claro que, né, tem que ter, para fazer e para manter, que eu tenho toda a minha área, todo o meu teto com filtros, é como se fosse uma cabine gigante, né? Que é uma área top da top. Que aí eu tenho, como não tem espaço entre os filtros, as placas de filtros, eles conseguem, não tem como expandir. Alguém tem isso aqui? Acho difícil, né? Mas existe, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês. Olhem aquilo que a gente fala também, movimentar o mínimo possível, conversar o mínimo possível durante a manipulação, né? Não é conversa para boi dormir, que nem a gente fala. Simples movimento de braços, mãos, costas, pescoço, alguma coisa que a gente faz para manipular mais brusco, eu consigo movimentar 35 milhões de partículas para cada metro cúbico por minuto. É muita coisa. Se eu sentar e levantar
88 milhões, que a gente não vê, mas está 35 milhões de partículas para cada metro cúbico por minuto. É muita coisa. Se eu sentar e levantar, 88 milhões, que a gente não vê, mas está acontecendo. E quanto mais eu movimento, maior a chance de eu estar alterando o meu fluxo e contaminando o produto. Tá? Então, é importante a questão de 88 milhões, que a gente não vê, mas está acontecendo. E quanto mais eu movimento, maior a chance de eu estar alterando o meu fluxo e contaminando o produto. Tá? Então, é importante a questão de conversa, sim, e de movimentação na sala. Quem tem alguma dúvida sobre limpeza e desinfecção de superfícies, tem esse manual de processamento de artigos e superfícies do Ministério da Saúde, tá? Que na verdade é de 2012. Aqui eu tive que pegar uma versão anterior do meu arquivo, por isso que está com essa de 94. Eu tive um problema no pendrive ali, ele não baixou. Mas é de Isa que tem esse manual. É bem legal, traz as orientações de como proceder com essas desinfecções. EPIs, macacão fechado, né? Máscara, óculos, par duplo de luvas, propés ou botas, que mais? Já está tudo ok aí? Máscara, respirador PFF2, a orientação, né, de uso. Então, se buscarem, por exemplo, tem lá no consenso da Sobraf essa denominação do respirador. Na verdade, o termo mais correto também não é máscara, é respirador, né? Teste de vedação. Todo mundo faz? Do respirador? Faz? Como é que é o teste de vedação que vocês fazem? Só para ter uma ideia. Perfume? Porque se a gente olhar na embalagem do respirador, vem a orientação do quê? Da gente ajustar bem a tira, né? De cima e de baixo. Aqui no nariz, tem que ser bem... Size de manipulação parece que grudou. Vai ser um pedaço do nariz junto quando a gente tira o respirador. E ele fala para pôr as mãos, né, na frente. Todo mundo me escuta bem? Né? Colocar as mãos e aspirar, ver se não está entrando nenhuma partezinha de ar ao redor da máscara. Teste de vedação propriamente dito. O teste de vedação, procurem no site, tem um da 3M, procurem no Google, no YouTube. Tá? Teste de vedação 3M. Usam quase que um capacete, que na verdade é triangular. Lembra da Ku Klux Klan, né? Aquela coisa toda? É basicamente a mesma coisa, aqueles chapelão, né? Plástico e uma entrada circular de ar aqui na frente. Então, primeiro a gente pega, tem solução amarga e doce, que é sacarina, e o outro eu não lembro o que é. E aí se borrifa sem o uso do respirador 10 vezes. Coloca ali o conector, essa bombeia para o outro, dentro do ambiente daquela máscara. E aí a pessoa está respirando com a boca aberta, porque vai sentir nas papilas, né? Esse sabor. E aí, se sentiu, ela acusa, sentir nesses 10. Senão vai se repetindo até onde ela sentir, até tem, não lembro se é 40 borrifadas. Sentiu, coloca o respirador, ajusta bem e repete. Aí ela não pode sentir, porque senão não está bem vedada. Esse é um teste de vedação bem feito. Tá? Procurem o site 3M no YouTube, teste de vedação. É bem simples, é bem legal. Cabine tem que estar em funcionamento 30 minutos antes, pelo menos. Nós lá no hospital, cabine tem que estar em funcionamento 30 minutos antes, pelo menos. Nós lá no hospital, a gente não desliga o fluxo. Tá? Tem locais que preferem não desligar, nós somos um. Para quê? Para justamente ter um ambiente mantido naquela condição. Gasta mais luz, claro que gasta, mas eu tenho que pensar se isso não tem o benefício de eu não ter nenhum problema no meu fluxo. Né, dentro da cabine. Isso não tem o benefício de eu não ter nenhum problema no meu fluxo, né, dentro da cabine. Então, a gente não desliga. E aí a gente entra no processo de preparação, que envolve uma etapa prévia, que é a desinfecção da cabine, que obviamente tem que ser feita antes de utilizar e após. Tá? Análise de prescrição médica. Sempre a gente trabalha nesse movimento aqui. É o paciente, a patologia e o medicamento. Paciente, patologia, medicamento. Isso não para. Porque a condição clínica do paciente muda a todo momento, né? É o momento que a gente tem de maior interferência e interação. Lembra que nós também manipulamos, certo? Aqui nós temos que nos inserir mais, né? Nós temos que dominar mais a parte clínica que nós não temos. Por formação nós não temos, né? Há pouco tempo,
se a gente falar de alguns anos para cá, que se vem discutindo mais a parte do farmacêutico clínico e uma formação mais clínica. Evoluir, né? Que tem países de primeiro mundo que é muito mais forte essa parte. E nós estamos trabalhando com medicamentos que têm janela terapêutica estreita. Então, nós temos, que nem eu digo, a gente não pode piscar errado que a gente pode matar uma pessoa. Né? Piscou no momento errado, a gente matou. Tem que estar 110% atento. Ou 0,2 ou 20, eu estou mexendo uma casa para lá ou para cá, isso já muda muita coisa. Né? Pega uma vincristina, por exemplo. Né? Não, assim, tem várias, né, literaturas e cada uma fala que existe uma variação aceitável. Né? Um dado mais geral que eu olhei que era em torno de 5 a 10%, tá? De prescrição de protocolo, que nem eu falei, tu pega um medicamento que a dose é 2, um medicamento que a dose é 2.000, né? De repente uma variação numa dosezinha pequena para uma dose que já é um medicamento que se utiliza uma dose muito maior, daqui a pouquinho essa variação não tenha tanto impacto como no outro. Então, eu acho melhor sempre se avaliar caso a caso. A gente trabalha assim, com uma variação de 2%, que isso a gente já faz contato com o prescritor, porque... Sim. A gente ouve muita coisa por causa disso, né? Mas pelas literaturas, em geral, é esse valor, se não sei, alguém tem alguma outra informação, mas é geralmente isso, né? A gente pode até mandar, eu sou de São Paulo, trabalho no Sírio-Libanês, e depois a gente pode transferir essas informações para vocês. E sabe o que é importante? Acordo com os médicos. A gente faz essa validação. Olha, nós estamos adotando 5%, vamos lá, não é decisão farmacêutica, é decisão de toda a equipe. Então, acho que é um combinado técnico. E com o nosso trabalho, a gente mostrar que nós somos importantes no processo e a gente domina. Farmacêutica, é decisão de toda a equipe. Então, acho que é um combinado técnico. E com o nosso trabalho, a gente mostrar que nós somos importantes no processo e a gente domina aquilo. Porque a partir do momento que os médicos... A partir do momento que a gente demonstra o nosso conhecimento, a gente mostrar que nós somos importantes no processo e a gente domina aquilo. Porque a partir do momento que os médicos... A partir do momento que a gente demonstra o nosso conhecimento e eles sentem isso da gente, né, é o que falta para eles também aceitarem mais esses nossos contatos. A gente observou vários casos, né, é o que falta para eles também aceitarem mais esses nossos contatos. A gente observou vários casos, que nem peguei uma prescrição de Foscarnet com 60 miligramas para o paciente, a dose. Daí, quando a gente foi olhar, na verdade, 60 miligramas por quilo, paciente de 70 quilos, né? Pequena diferencinha, né? Então, assim, é extremamente importante o contato com o prescritor, extremamente importante. Qualquer variação tem que se observar isso aí. Como é que vocês avaliam a prescrição? Né? Se a gente pensar, só referente ao paciente, começa com o nome e com o prontuário, que são os identificadores, anterior, idade, sexo, superfície corporal, tudo que for necessário para eu poder avaliar a parte do paciente. Em seguida, eu entro na doença, na patologia, diagnóstico, estadiamento, evolução, protocolo, alterações, né? Depois, eu vou para a parte do medicamento. Isso é uma sequência mais natural, que a gente deveria ser mais... Só do medicamento, o que eu tenho aqui? Uma enormidade de coisas, só do medicamento. Dose, diluente, aqui a gente fala muito da unidade. Exemplo, metotrexato. Tá? A gente tem de 2 ml, né? Tem o de 50 ml, sei lá. Né? A gente tem apresentações de metotrexato 2 ml. Qual é a chance de dar erro? Eu posso selecionar o que seria a apresentação com a concentração maior. Né? Então, a gente não tem prescrição em ml, é só em miligrama. Que daí tu evita a questão de variação de apresentação. Já é uma estratégia simples e que resolve, né, bastante coisa. O paciente era para receber intramuscular, o médico botou EV. Né? Aí a gente tem que observar a dose para ver se encaixa numa IM ou numa EV. Então, por isso que todos os itens da prescrição eu preciso estar muito atento.
Porque daqui a pouquinho a dose está ok, mas estaria ok para uma administração EV, não para uma intramuscular. Tá? Era citarabina para correr em 4 horas, e aí na observação o médico botou EV contínuo. E aí? 4 horas ou EV contínuo? O que ele quer? Né? Campo observação é muito bom, né, para o médico poder botar, como o nome diz, uma observação quando necessário. Tudo ali. Cuide em campo observação. Né? Às vezes a gente passa reto no campo observação, porque entra no automático e quando tu vai ver o detalhe está ali. E ele queria contínuo. Tá? Então ainda bem que também foi barrado isso aí. Entre outras coisas, como sensibilidade à luz, né, se pode ser em PVC ou não, tem medicamento que não pode. Tudo que eu utilizar o registro, a gente já falou. Todos os materiais, né, todos os frascos que eu vou utilizar em manipulação têm que ser limpos e desinfetados antes de entrar na manipulação. Todos. Não tem opção, né? Não, esse agora eu não vou lavar. Esse tu pode estar causando todo o problema no teu processo. A manipulação tem que ser limpos e desinfetados antes de entrar na manipulação. Todos. Não tem opção, né? Não, esse agora eu não vou lavar. Esse tu pode estar causando todo o problema no teu processo. Isento de partículas. Como é que eu avalio partículas em frascos? Claro que o liofilizado, né, esse tu pode estar causando todo o problema no teu processo. Isento de partículas. Como é que eu avalio partículas em frascos? Claro que o liofilizado, né, é mais difícil, mas os pronto uso eu utilizo o fundo claro e escuro. Não sei se todo mundo tem, mas é muito simples. Pronto uso eu utilizo o fundo claro e escuro. Não sei se todo mundo tem, mas é muito simples de fazer. Uma plaquinha dividida com fundo branco, fundo preto, com uma lâmpadazinha ali, sei lá, pode ser uma fluorescente pequenininha em cima, e tu olha nesse fundo, né, para ver se tem partículas, porque em cada um tu detecta uma partícula diferente. Ou quando tiver a integridade comprometida, ó o fundo claro e escuro que eu falei para vocês. Esse aqui a gente tinha de bancada, só que pensem isso aqui na bancada toda vez que eu tiver que olhar. Parte ergonômica ótima, né? Só que não. Então a gente trocou por um de parede, que é só uma plaquinha na parede com uma lâmpada em cima, e aí a gente tem a lâmpada aqui e coloca contra o fundo claro e o fundo escuro. Resolvido. Simples, extremamente simples. A gente confere a identificação do paciente e o que ele está prescrito ali antes, durante e após a manipulação. É fundamental. Se alguém já conferiu é porque está ok. De repente passe pela conferência lá inicial, passa pelo manipulador e passa pela conferência final. Vai chegar no paciente, ou a enfermagem ainda vai barrar, tem uma chance. Né? Mas o antes, durante e depois dentro da central é extremamente importante. 40 segundos, pode chamar ele e fazer o treinamento de novo. É impossível fazer uma higienização correta antes de uns 40 segundos. Tá? Se a gente pegar o passo a passo aqui, né? Primeiro fez a parte de retirar sujidades, beleza. Depois vai passar para a clorexidina, que nem a gente faz lá. Por último, metade, né, aqui do braço. Por quê? Depois que eu fizer todo esse processo, eu vou fazer a enxágue da ponta dos dedos, deixar escorrer para cá. E aí o que eu fizer para cá, beleza. Né? O problema é se eu fizer isso aqui. Eu vou estar levando de onde eu não fiz para a ponta dos dedos. Lavar, sair assim e depois secar com a compressinha estéreo. Não mais com papel toalha. Tá? Olha onde a gente mais esquece. Olhem as cutículas. Né? Olhem o polegar, o movimento circular, esse também ele se perde muito. Tá? Olhem lá, ó, sujeira na vida da pessoa. Ó, as áreas que a gente mais esquece. Seringas. Utilizar sempre o volume da seringa mais próximo ao volume que eu quero medir. Tá? Tem uma recomendação da gente utilizar, né, deixar de espaço 1/3 do volume da seringa, não aspirar todo o conteúdo máximo dela para dispensar, para evitar de pressionar o êmbolo ficar muito... a gente sabe que por muita realidade que se tem, né, pela questão de custo, as orientações das instituições é que tu utilize, né, o volume que a seringa tem. 20, usa até o 20. Né? Beleza. A gente tem orientações que a gente segue, mas... Beleza. A gente tem orientações que a gente segue, mas que a gente tenta contrapor. Aí entra uma questão dos dispositivos de segurança. Eu não sei se alguém aqui manipula com dispositivo de segurança. Sim?
Alguém mais? O dispositivo ele é muito bom, né? Ele é caro. Sempre tem o muito bom, né? Ele é caro. Sempre tem o pró e o contra, né? A parte boa e a parte ruim. Mas ele tem a principal vantagem é essa. Se eu pego uma seringa do airlock, conecto o dispositivo na ponta dele e eu pressiono, ele não me permite que o fluxo saia. Ele trava. Ele só vai liberar o fluxo quando eu conectar no acesso do paciente. Então, eu não tenho extravasamento de chance nenhuma, porque ele não vai sair. Eu posso pressionar essa seringa que não vai sair. E já com uma tampinha ali que seja, né, no fechamento não muito bom, eu posso pressionar e ele extrava. Pulei alguma coisa? Nunca mandar com agulha, obviamente, né? Troca por uma tampinha protetora. E o rótulo nunca tapar a graduação. Que eu preciso fazer conferência sempre, em todas as etapas do volume que eu estou mandando. Aí, mas a gente brinca que dá para fazer que nem aqueles estilo bandeirinha, né? Cola de uma forma que só pegue uma parte da seringa e o restante fique exatamente como uma bandeira, né? Na seringa. Ou o rótulo é pequeno, mas se eu der a volta na seringa vai tapar. Põe ele de compridinho na seringa, que não pega a graduação. Então tem estratégias. Sim. Sim, tu nunca manda com agulha. A orientação é nunca mandar com agulha. Porque exatamente, tu tem primeiro a questão, tendo uma agulha qualquer aí para vazou. E o risco também de um acidente no trajeto com essa agulha, alguma coisa, né, um punctório aí não é. Me manda um e-mail. Se eu não me engano, eu tenho material no meu computador que fala alguma coisa sobre isso. Tá? Mais alguém? Eu sei, mas aí vocês têm que justamente trabalhar nesse sentido. Segurança, tanto para quem está transportando, quanto lá para elas, porque qualquer pressionada vai extravasar, vai ser pior. Sim. Hospital, quanto lá para elas, porque qualquer pressionada vai extravasar, vai ser pior. Sim. Hospital também. Então, assim, tudo procurem exatamente, tá? Começa pela própria CCIH, que a gente tem um trabalho muito forte junto à Comissão de Infecção. Hospital também. Então, assim, tudo procurem exatamente, tá? Começa pela própria CCIH, que a gente tem um trabalho muito forte junto à Comissão de Infecção Hospitalar, porque eles já embasam um pouco também a questão do transporte, né, do cuidado da tampa fechada do que uma agulha, né, que é um CH, que a gente tem um trabalho muito forte junto à Comissão de Infecção Hospitalar, porque eles já embasam um pouco também a questão do transporte, né, do cuidado da tampa fechada do que uma agulha, né, que é um sistema aberto, agulha, se tu para pensar, pressionou, saiu, né? E a parte da segurança para a enfermagem, mesmo elas tendo que no momento lá só tirar, então elas não vão ter exposição. Ela tem que estar paramentada para qualquer quimioterapia, ela tem que estar toda paramentada para fazer a administração. Então tem que trabalhar nesse sentido, tá? Isso aqui eu ainda não sei se alguém tem a realidade, né, de prescrição manual. Às vezes, né? Graças a Deus nós temos, né, não mais esses eletrocardiogramas aqui, que nem eu brinco, mas a gente tem, isso não é lá do hospital, é só um exemplo de prescrição informatizada, né, o que já, graças a Deus, melhora muito. Olha, tem só um preparo que a gente ainda recebe que é manual, por uma questão de sistema, quantidade para 24 horas, por horário, enfim, tudo certinho, bem bonitinho. Não que aqui não possa ter erro, né? A gente tem que validar exatamente também como da outra forma. Eu preciso de alguém. É uma coisa muito simples. É só ler o que vai aparecer aqui. Quem? É 1 segundo, 5 segundos. Este pequeno texto serve apenas para mostrar como nossa cabeça consegue fazer coisas impressionantes. Repare nisso, no começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando. Muito bem. Palmas. Vocês viram como a nossa mente ela é potente, né?
Ela é capaz de juntar letra, número e reconhecer um texto. Onde é que eu quero chegar? Porque a parte mais traiçoeira da gente já ter uma caminhada na área, em qualquer área, é ter muita segurança naquilo que a gente faz e achar que a gente está apto a fazer qualquer coisa. E aí, acontece, né, o que a gente tem, isso aqui. São branquinhos, são pretinhos, né? A orelhinha difere um pouquinho, né? Onde a pintura difere um pouquinho, eles são parecidos, né? Não são iguais. E aí nós temos nomes com semelhança quando escritos ou pronunciados, ou os dois, né? E isso é o maior erro que a gente tem de medicação, né? Que são os medicamentos chamados lookalike, soundalike. Exemplo, doxorubicina, daunorubicina. É usar caixa alta na parte diferente do nome, né? Isso é extremamente válido. A recomendação, né, mundial é fazer essa caixa alta. E além disso, eu tenho problema de semelhança de frascos, porque mundial é fazer essa caixa alta. E além disso, eu tenho problema de semelhança de frascos, porque as empresas têm um padrão. E aí eu pego aqui um fluoruracil com citarabina, eu pego um ganciclovir com um pamidronato, né? Pó branco com pó branco e frascos, porque as empresas têm um padrão. E aí eu pego aqui um fluoruracil com citarabina, eu pego um ganciclovir com um pamidronato, né? Pó branco com pó branco, e frasco verde com frasco verde, né, o rótulo. Eu pego aqui, a única diferença que tem é na concentração, que inverte aqui o, né? Pó branco com pó branco, e frasco verde com frasco verde, né, o rótulo. Eu pego aqui, a única diferença que tem é na concentração, que inverte aqui o fundo com o fundo branco com laranja, com a fonte. Os dois são pronto uso, líquidos, incolores, frasco do mesmo tamanho. Dentro da cabine eu faço então o quê? Uma separação de posicionamento de frascos, eu coloco um bem longe do outro, os que são semelhantes. E tem gente que inclusive ainda vira e deixa os rótulos para trás. Ou seja, não enxerga o que é aquele medicamento, para se forçar cada vez, porque eu não sei o que está ali. Então, são estratégias que a gente pode adotar. Tá? Aqui um exemplo de rótulo, tá? Um prescrito uma gencitabina, nós temos esse rótulo informatizado no hospital. Eu tenho a gencitabina, o soro, a data de preparo, a hora de preparo, validade, volume total, início, duração que manipulou. As orientações aqui no final, aqui está nome e prontuário, obviamente estão omitidos. E um código de barras, porque cada preparo que a gente faz emite um código de barras único para aquele produto. E quando a gente dá a leitura do código, vincula a conta do paciente, a gente sabe que aquele preparo foi para aquele paciente. Como que a gente trabalha? Nós temos uma planilha frente e verso, tá? Onde a gente tem essas colunas aqui, para cada medicamento que a gente manipula no setor. Então nós temos qual o medicamento, qual a apresentação, barra concentração final, porque eu posso ter, por exemplo, o ganciclovir 500 miligramas como apresentação, tração final. Então eu tenho a apresentação e logo abaixo dela, entre parênteses, a concentração que fica após a reconstituição e com que produto eu vou reconstituir. Com água, com soro, qual o volume. Então esse dado vai refletir nesse aqui. Bah, mas que negócio, para mim pode ser. Para ti pode não ser, para ela pode não ser. Né? Tão fácil. A gente tem vários perfis, gente que tem facilidade com regra de 3 e gente que não tem facilidade com regra de 3. Eu tenho que pensar em atender todo mundo. E quem está na etapa de conferência final? Será que esse cálculo aqui já ajuda a dizer? Ou que ele já vem em pronto uso? Sim, porque isso vai refletir no cálculo do volume final do meu preparo. Que eu vou somar o soro ao volume do medicamento. E é uma conferência que a gente tem que fazer para ver se o volume total está certo. Tá? Concentração ideal, volume mínimo de soro. Então, tem medicamentos que tem que ficar numa concentração ideal ou uma faixa mínima de soro. Eu tenho que saber qual é a diluição que eu posso fazer, a soro físio, soro glico, né? Se ele aceita a bolsa de PVC ou não, se vai equipo fotossensível ou com filtro. E aqui os dados de estabilidade. Se é um preparo, se é a sobra do medicamento no frasco, eu não usei todo o frasco. Se é o preparo em seringa, se é o preparo em bolsa. Se é o preparo em seringa, se é o preparo em bolsa. Quanto dura, se é ambiente, se é refrigerado, né? E aqui as orientações que são aquelas que eu mostrei o rótulo para vocês, aqui, que vão no rótulo.
Então, o rótulo ele tem que ser, como eu falei para vocês antes, autoexplicativo. Tá? A pessoa que pegar e ler tem que ler tudo também. Não é só nome, prontuário e ver. Tá? A pessoa que pegar e ler tem que ler tudo também. Não é só nome, prontuário e ver o que é o medicamento. Daqui a pouquinho estão armazenando o que era ambiente no refrigerador. Eu já perdi o medicamento. Né? E derivações. Derivações eu tenho quando eu parto, como eu falei para vocês, de um comprimido, posso fazer um xarope. Derivações eu tenho quando eu parto, como eu falei para vocês, de um comprimido, posso fazer um xarope. Exemplo, hidroxiureia, que eu tenho cápsula, eu posso fazer xarope. Isso tem dados na literatura, tá? Mercaptopurina, eu posso fazer xarope, né? Alguns exemplos. Eu posso partir do ganciclovir injetável, fazer um xarope, né? Dados de literatura. Sempre consulta ao Centro de Informações de Medicamentos. Embalagem. Olha aqui um exemplo da embalagem fotossensível, né? Dá para ver o equipo ali, um pedacinho amarelo, ó, né? E a gente faz o mesmo rótulo que está aqui na embalagem externa, essa de fotoproteção, colado também na bolsa. Proteção e perdi, né? Eu tenho a informação na bolsa, e o contrário também é válido, né? Eu tenho na bolsa e não tenho fora, cada vez eu vou ter que ficar abrindo aquilo ali para ver o que tem dentro, tá? Tem das mais variadas formas, tá? Tem locais que colam antes, tem locais que colam depois. Volto a dizer, se o teu processo, problema, ótimo. O problema é a partir do momento... porque assim, ó, inclusive tem locais que fazem o quê? Equipam os soros, né? Deixam tudo pronto esses soros para manipular depois, ou no dia seguinte, sei lá, deixam no fluxo, não sei. Cada um tem sua realidade. Passar para lá, faço o meu microbiológico, está funcionando, a gente opta por não botar nada que seja rótulo para dentro do fluxo. A gente identifica sempre depois. Porque preparou, sai e identifica. Preparou, sai e identifica. Então, tu nunca prepara mais de um. A gente, como eu falei, a gente evita tudo que não for uma matéria, que a classificação tem que ser ISO 5. Então, daqui a pouquinho, naquele papel, naquele rótulo, tu está levando a contaminação para dentro. Tá? Mas, como eu falei, tu faz o teu processo, tá funcionando, não tem a contaminação, né? Aí, claro, tem que pensar, quanto mais coisas eu insiro para dentro da cabine, a chance que eu tenho é maior. Permitem isso, né? Que fazer a desinfecção antes de entrar na cabine. Mas, mesmo assim, né? É papel, tu destaca, é cola, né? Prepara vários pacientes ao mesmo tempo. Isso. A gente também acontece, eu não sei para vocês, mas a gente tem um profissional que fica junto, um assistencial, um técnico, né? Nem sempre é assim, é só o farmacêutico manipulando. Cada realidade é uma realidade e o processo tem que funcionar, tá? Tendo micro, tendo tudo funcionando, tem que estar ok. Seguindo, dupla checagem. Então, preparei, terminou o preparo, é um técnico, tá, que faz para nós a conferência, não é um farmacêutico, porque ele é treinado para tem que bater todas as informações da prescrição com as informações do rótulo. Tudo, item a item. Só depois que tiver ok, o volume da seringa, né, quando for seringa e tudo mais, aí vai ser encaminhado para dispensação. Antes disso, qualquer incompatibilidade, né, das informações não é liberada. Quando então a gente identifica a quimioterapia? Antes disso, qualquer incompatibilidade, né, das informações não é liberada. Quando então a gente identifica a quimioterapia, né, o citotóxico, vai esse adesivo vermelho para chamar bem a atenção que é um medicamento citotóxico. Tá? Essa é uma padronização da instituição. Outras identificações, temperatura ambiente é um rótulo preto citotóxico, vai esse adesivo vermelho para chamar bem a atenção que é um medicamento citotóxico. Tá? Essa é uma padronização da instituição. Outras identificações, temperatura ambiente é um rótulo preto e branco, e quando é refrigerado ele é azul com branco, para já visualmente também, né? Lá no aquele preparo dá para visualizar o ambiente, quer ver? Bom. Outras identificações, temperatura ambiente é um rótulo preto e branco, e quando é refrigerado ele é azul com branco, para já visualmente também, né? Lá no aquele preparo dá para visualizar o ambiente, quer ver? Aqui tá ele, ali ó. Citotóxico, ambiente e o rótulo do paciente. Onde que estão essas orientações? Lembra na nossa coluninha da planilha, lá a última que eu falei para vocês, que a gente tem para cada medicamento? Quando é via específica, a gente tem um adesivo para exclusivo via sonda, para chamar bem a atenção, né, por onde que tem que ser administrado. O ISMP, quem não conhece ou não é importante, tá? Que é o Instituto de Práticas Seguras no Uso de Medicamentos. Exemplo, a vincristina, né?
Vários já devem ter visto aquele vídeo da Vim Cristina que circula, está no YouTube, né? Procurem erro administração Vim Cristina, quem, né, não olhou ainda. Que como ela era, né, não sei como é que é em algumas instituições, acontecia o erro de trocar. Não frequentemente, mas esses erros aconteceram. E aí vamos barrar isso, estratégia preparar em soro, bolsinha, né? Já tiro a forma de seringa e já evito o problema de administrar intratecal. Claro, em casos muito específicos pode ter paciente pediátrico que precisa ir um volume muito pequeno. Em contato com a equipe médica, com a enfermagem, ou seja, para garantir com todo mundo que aquele preparo vai estar correto. E vai o adesivo. Uso exclusivo intravenoso. Tá? Isso aqui não aparece muito bem, mas é um rosa chamativo. Tá? Que vai na seringa e na embalagem externa ainda vai esse aqui. Fatal ser administrado por outras vias. Isso é a recomendação do ISMP. Tem a recomendação de usar um adesivo, uso exclusivo via intratecal. Quando é o preparo, para chamar bem a atenção. Para que a gente evite isso aqui, né? Isso é uma forma bem diferente de alimentar, eu nunca tinha visto, né? Colocar café com leite na aveia. A gente brinca com a situação, mas imaginem administrar café com leite na aveia. O desfecho a gente sabe. Mesma coisa, vaselina. Falta de identificação. O hospital ele é acreditado pela Joint Commission, tá? Inclusive agora foi recertificado há pouco tempo. E tinha uma coisa durante os procedimentos cirúrgicos que não estava legal, que eram as identificações das cubas. Cuba com água, cuba com soro fisiológico, né? Fisiológico, branco para água, marrom para ele. Né? Só que as cubas não tinham identificação. Eles sabiam o que era no momento do procedimento, quem estava envolvido, mas assim, entre saber e trocar na hora, muito fácil. Se fizeram furinhos na lateral, um furo na lateral da cuba, que é de inox, né? E foram anel amarelo, anel branco, lacrezinho, né? Aí eu sei o que é cada coisa. Uma adaptação simples, né? Que não exige muito custo e que atendeu perfeitamente a necessidade que eles viram como uma pendência. Né? Não precisava mudar tanto assim o processo. Sobra de medicamentos, quando a gente abre pendência. Né? Não precisava mudar tanto assim o processo. Sobra de medicamentos, quando a gente abre um medicamento, a gente põe então, sobrou, etiquetinha, se é refrigerado, ambiente, que mantém, e a hora e a data de abertura. Kit de derramamento, tem que ter, né? Segundo a legislação. Qual é a forma correta, sobrou, etiquetinha, se é refrigerado, ambiente, que mantém, e a hora e a data de abertura. Kit de derramamento, tem que ter, né? Segundo a legislação. Qual é a forma correta, a composição está na legislação 220, tá? Quem quiser procura lá, inclusive depois tem um slide aqui que eu trago, mas eu não vou entrar em detalhes. O que importa é isso aqui, ter, né? Segundo a legislação. Qual é a forma correta, a composição está na legislação 220, tá? Quem quiser procura lá, inclusive depois tem um slide aqui que eu trago, mas eu não vou entrar em detalhes. O que importa é isso aqui, ó. Como transportar esse kit? Tem duas formas. O correto, se a gente parar para pensar, é fora, né? Isso porque se dá qualquer extravasamento ali dentro, tu está com o kit fora para utilizar. Mas também, como ele é plastificado, é colocado numa sacolinha, enfim, não sei como é que é cada realidade, o nosso é plastificado, ele pode ser transportado desde que ao lado da quimioterapia que vai ali dentro. Porque se aquela quimio extravasar, ela vai para baixo, eu consigo ainda, mesmo assim, colocar uma luva dele. O problema é se eu boto ele embaixo e a quimioterapia em cima. Esquece, tu nunca mais vai acessar esse kit, tá? Correto, carrega ele externo, né? Melhor coisa que tem. Aqui é o site do SMP, quem quiser acessar também é só digitar no Google, tá? Aqui é só o endereço. Eles trazem os elementos-chave de resumão do paciente, medicamentos, comunicações entre profissionais, que está lá também no site, então quando quem quiser dar uma consultada. Isso aqui é muito importante, tá? Que a gente fala muito no modelo do queijo suíço, né? Acho que aqui vários já devem ter ouvido falar. Que a gente tem o quê? As fatias do queijo, na verdade, esses furinhos. Só que a parte sólida, digamos, da fatia do queijo, seriam as barreiras que a gente tem que imprimir ao nosso processo. Então, a gente não pode deixar que esses furos, que são os erros, se alinhem, porque ele vai passar. Em algum momento, a barreira tem que funcionar. Uma dessas fatias não pode estar alinhada aos furos para simplificar mais a nossa parte de processo de produção. E o fluxograma de preparo, então? No hospital, nós temos validação dupla por farmacêutico, tá, da prescrição. Então, um valida, faz toda a análise de prescrição, terminou, ele vai rubricar a parte que ele fez a validação e vai deixar para um segundo fazer tudo de novo. Tudo de novo. Porque, de repente, o primeiro não pegou um detalhe que o segundo pegou.
né? Pode ocorrer. Aí depois vai para registro, para separar material, para lavar, aí sim desencadeia o processo de produção. Claro que se não tiver alguma coisa ok, contato com o prescritor até ajustar o processo de produção. Claro que se não tiver alguma coisa ok, contato com o prescritor até ajustar, não se faz nada. Tá? Mas é dupla validação por farmacêuticos antes de entrar em sala de preparo. Registros e indicadores. Olha essa figurinha aqui. Eu gosto bastante dessa figura. É uma guriazinha ali, né, uma menina falando... Eu gosto bastante dessa figura. É uma guriazinha ali, né, uma menina falando para outra, assim, já segurando ela não pisar na balança. E a outra se surpreende, né, mas por quê? Porque a minha mãe chora quando pisa aí. Tá, na verdade, isso é o que a gente tem aqui embaixo. Ó. É uma percepção para aquela de trás ali, balança é algo ruim. Né? Ela viu a mãe subir e chorar. Na verdade, a mãe não estava querendo aceitar o peso dela na balança. Ela não estava gostando daquilo. Mas isso cria uma imagem para a filha. E a maioria das pessoas faz é o que? Inconscientemente, olha para o seu processo parecer. Que é a parte número, tem que pôr no papel. Que daqui a pouquinho, quanto tu produz? Acho que eu produzo umas 1000 bolsas de nutrição por mês. Tá, mas acha? Tu não tem noção do que tu produz, tu não sabe o que tu produz? Então é essa percepção errada que muitas vezes a gente faz, porque a gente não tem indicador, né? E a gente tem que ter os indicadores. Aqui, vocês conhecem essa pessoa aqui? Kaoru Ishikawa, né? Lembra de alguma coisa aí de gráfico com esse nome ou não? Lembram? Da espinha de peixe? Era ele? Era, né? Causa e efeito? Então ele disse que quem não mede não gerencia. O gerenciar é impossível se eu não botar no papel. Tá? O indicador, o nome já diz, ele me indica de maneira clara e transparente o que está ocorrendo com o meu processo. Ele identifica a origem de um problema, que daqui a pouquinho não está legal aquele indicador, mas vamos ver por quê. Né? Possibilita a amostra de desempenho do processo, possibilita eu analisar os resultados, tomar decisões, e ele é o nosso meio de comunicação, do processo comigo com o processo. Né? É assim que funciona. Eu tenho um indicador, eu avalio, proponho uma mudança e vou ver o resultado que aquilo vai dar. Ou seja, 2 vias. Né? Ele tem que... O nosso funcionamento do setor é das 7h30 às 22 horas. O ambulatório de quimioterapia funciona das 7 até as 23. Por que é um pouquinho a mais do que o nosso horário? Porque fica infundindo algum medicamento em algum paciente, daí a gente não prepara mais nada após as 10 horas. Tá? É o que temos. Olhem só. É muita planilha. Sim, é muita planilha. Para cada turno que a gente dividiu manhã, tarde e noite o ambulatório, nós temos uma planilha separada, para facilitar o entendimento, porque é muita coisa. Para a internação, químio de internados, nós temos outra planilha. E para as intratecais, que são os erros que a gente viu antes. Tá? Esse é um modelo, está pequenininho, mas não tem problema, porque eu tirei a cópia toda dela para botar aqui para vocês. Ambulatório, eu vou ler o que está lá. Do dia tal, das 7h30 às 14h, que a gente dividiu o primeiro turno das 7h30 às 14h. Então eu ponho aqui, cada linha, o paciente, o prontuário, quantos preparos, e aqui essas 3 é bolsa, seringa ou dispensação direta. Eu identifico quantos preparos, então são 3, mas o que desses 3? É uma bolsa, 2 seringas? É uma bolsa, uma seringa, uma dispensação? Né? Eu vou dividindo aqui o que eu tenho de seringa ou dispensação direta. Eu identifico quantos preparos, então são 3, mas o que desses 3? É uma bolsa, 2 seringas? É uma bolsa, uma seringa, uma dispensação? Né? Eu vou dividindo aqui o que eu tenho de processo. E nesses campos eu boto o que é cada medicamento. Aqui, por exemplo, geancitabina, soro 250. 2 seringas, é uma bolsa, uma seringa, uma dispensação, né? Eu vou dividindo aqui o que eu tenho de processo. E nesses campos eu boto o que é cada medicamento. Aqui, por exemplo, geancitabina, soro 250. Paclitaxel, entendeu? Vou dividindo. Porque esses dados aqui de preparo, já tem isso aqui no Excel, dos aqui de preparo, já tem isso aqui no Excel, tá? Nós que criamos, não é do sistema do hospital. Já tem aqui uma função autossoma. Né? Já gera um indicador automático para mim conforme eu vou preenchendo. Simples. Excel. Não dependemos de sistema de hospital nenhum. Cada com essa outra planilha.
ambulatório das 7h30 às 14h, das 14h01 às 18h, das 18h às 22h, as internações intratecais ambulatório e intratecais internação. Cada dia do mês, ele vai alimentando aqui esses campos com aquele dado do somatório da anterior. E ele já vai somando o mês aqui para mim. Então, em tempo real, ambulatório. 300 e pouco aqui até agora. Estou tendo que desenvolver um sistema para isso? Não. Eu deixo de fazer porque eu não tenho sistema do hospital? Não. Então, guardem bem isso. Vocês não deixem de fazer as coisas por não ter sistema do hospital. Porque às vezes a gente justifica muito, né? É só, isso aqui é coisa simples de Excel. Não exige nenhum conhecimento avançado, né? É função soma. Como? Na verdade, nós temos uma planilha, tá, para os lotes, que é uma planilha que pega o período, a gente põe todos os produtos nas linhas que a gente utiliza no setor e põe data de início do lote tal, identifica. E a gente vai acompanhando. Quando termina que trocou, a gente fecha aquela data e começa uma outra coluna. Então, qualquer produto que perguntar para mim lá dentro do hospital que a gente utilizou nos preparos, eu vou nessa planilha, de acordo com o dia, eu sei que foi para, entendeu? Uma ficha de produção. Assim é muito mais simples, né? Estorno, sobras, perdas, eu controlo? Controlo também, né? E aqui, todas essas escritas aqui em cima são motivos. Por exemplo, paciente não compareceu. Tá, mas peraí, paciente não compareceu. Está na planilha do ambulatório. Estão vendo essa coluninha aqui do lado do número? É um A que tem ali em cima. A de adiantamento. Vocês adiantam químio? Sim, alguma coisa a gente adianta. O que é de baixíssimo custo, o que é de alta rotatividade e que tem estabilidade pelo menos de 48 horas. Porque se utilizar para outra. Né? E aí, mas espera aí, o volume que vocês têm, deve dar uma grana que vocês perdem, né? Então vamos entender. Entendam que lá nós temos sobra e estorno. A gente considera duas situações. Sobra, quando eu nem tirei da CEMIV, estava preparado, nem saiu de lá porque já nos avisaram. E voltou. Tá? Isso só por uma questão de indicador nosso, para ver o que a gente teve de processo de ida, volta, entendeu? De medicamento enviado. E aí, cada linha dessa, eu identifico com a data, prontuário, paciente, quarto, medicamento, soro, tudo ali do preparo. E a gente tem medicamento, soro, tudo ali do preparo. E a gente tem sequencial essa planilha para cada mês. Cada número da linha, eu coloco aqui o número da amostra e colo essa etiqueta naquela químio que ou voltou ou sobrou no saquinho dela. E ela vai ficar aguardando até acabar a estabilidade dela, né? Pelo menos o mínimo da estabilidade. Vai ficar aguardando até acabar a estabilidade dela, né? Pelo menos o mínimo da estabilidade mais o tempo de infusão. Não adianta eu também, falta 30 minutos, uma infusão que vai ser 6 horas, né? E aí eu marco se foi um estorno ou se foi uma sobra. Isso fica aguardando. Foi reutilizado? A gente marca que sim e registra lá na planilha. Reaproveitado, sim ou não? A gente marca sim ou não. E aí eu tenho um indicador no final do mês do que eu perdi, do que eu reaproveitei, né? Se foi sobra, se foi estorno. E com base nisso eu gero o meu indicador. Olha um exemplo aqui de março de 2006 e janeiro de 2017. Somando, o azul é reaproveitamento, são as perdas. Somando 1.600 mais ou menos com 3.000, dá 3.000 e 4.600, né? No mês. Para o fluxo de preparo que a gente tem de 2.000 e não sei quantas quimioterapias, isso aqui é ridículo. E o tempo que eu ganho de atendimento no ambulatório de DT, e tem que fazer a rotatividade de atendimento, o custo-benefício é muito maior. Muito maior. Tá? Aqui era da quimio da internação, eu vou só passar um pouquinho para a gente terminar. Planilhas de controle de temperatura. Chegando aqui. Trabalhando com índice de 99% de acerto é excelente. Concordam? Num serviço com uma média de 100 atendimentos por dia, 22.000 no mês, 24 mil no ano, esse 1% de falha são 240 erros no ano. 99% não é um bom indicador. Nós temos que trabalhar com beirando 100%, né? 99,90%, porque assim, alguma coisinha pode passar. A gente não quer que passe. Mas por todas as barreiras que a gente tem é para evitar que passe esse erro. Mas não podemos trabalhar com 99%. Infusores. Eu vou passar direto para o videozinho para explicar para vocês. Clica para mim, por favor, no vídeo 1, só para a gente ir finalizando aqui. Nós temos dois tipos que a gente conhece. Pode tirar o som.
Um deles é esse aqui. Como é que ele funciona? Ele tem um septo de silicone, que é esse transparente em volta, tá? Tem essa parte interna, que é rígida. Opa. Acho que ele está correndo lá embaixo. Ele. Não precisa voltar tudo. Aí. E aí o que acontece? Uma janelinha para o fluxo acontecer. Aí tem, claro, o invólucro de proteção, né, que é plástico. Eu faço a desinfecção da ponta, né, porque ali pode ter micro-organismo, como ele demonstra aqui. Como esse sistema... E ele só vai liberar o fluxo, é que nem tomada macho e fêmea, né, conexão macho e fêmea. Eu venho com a outra do mesmo linha de dispositivo e conecto. Ele vai empurrar o silicone e vai liberar o fluxo. Aí ele vai passar o fluxo para cá ou para lá, eu consigo aspirar de frasco, botar para a bolsa de soro, fazer qualquer coisa. Porque ele está conectado e gira para travar. Fechado o sistema. Não gera aerosol, não trabalho com agulha, né? É maravilhoso, mas tudo tem custo. Tá? Aí eu tiro ele e fecho de novo o sistema. Silicone volta do sistema. Não gera aerosol, não trabalho com agulha, né? É maravilhoso, mas tudo tem custo. Tá? Aí eu tiro ele e fecho de novo o sistema. Silicone volta. Tá? Pode fechar esse, por favor. Põe o segundo. Esse aqui. Aí eu tiro ele e fecho de novo o sistema. Silicone volta. Tá? Pode fechar esse, por favor. Põe o segundo. Esse aqui é um outro modelinho, que a diferença dele é que ele tem um dispositivo tipo uma antena parabólica do lado, vocês vão ver agora. E nessa antena, ele tem tipo uma antena parabólica do lado, vocês vão ver agora. E nessa antena, ele tem uma camada plástica, que conforme eu injeto e puxo o ar, essa camada plástica ela infla e retém o aerosol ali do processo dentro dela. Tá? Aqui, ó, ali tem uma membrana plástica, vocês vão... Também, são vários dispositivos de cada linha. Um que conecta na seringa, um que conecta, tu vira no frasco ali, que tem um perfurador. Olha lá, ó, o que foi no frasco, agora eu chego com a seringa, conecto, pressiono, né? Vou lá, depois para travar. Tá vendo a membrana? Inflou, porque eu injetei ar líquido para o frasco. E agora eu puxo. E aí fica todo o aerosol retido naquela membrana para não ir para o ambiente. Tá? Pode tirar, por favor. Eu só quero finalizar aqui porque a gente está no horário. Mesmo para o hospital. Uma evolução aqui, ó, 75, 92, 112 e 113, a gente já está em torno de R$200 mil por mês, só em dispositivo de quimioterapia para o hospital. Só que a visão da instituição aí, isso muda muita coisa, que tem que ter a divisão de administração central para ter respaldo para fazer isso. E isso conta muito para o processo, desde a manipulação até a administração do paciente. Tá? Então, representa em torno de 25% a 30% o custo dos infusores. A parte de análise microbiológica, a gente faz toda ela, quinzenal. Tá? As legislações não falam período, se vocês olharem, diz que tem que ser periodicamente adequado. Né? Então, fica uma coisa meio ruim, mas assim, mais seguido, até resolver. Melhorou, espaça um pouquinho, quinzenal. Né? Aí vai de acordo com a rotina de cada um. Eu vou passar que eu quero chegar só no final. Isso aqui não precisa porque era que a gente vai falar aqui. Ó. Estabilidade estendida. O que é estabilidade estendida? Eu conseguir trabalhar, além da... Eu só posso fazer isso a partir do momento que existam dados da literatura, porque tem vários estudos que são feitos com os medicamentos físico-químico, né? Só que geralmente é físico-químico, não tem o microbiológico. Ah, mas é citotóxico, não vai crescer nada. Calma aí, não é assim, né? Tem que fazer. Então, validando a parte que já tem de estudo, lógico, e faço pelo menos 3 amostras, deixo passar toda a parte do teste que foi feito com o medicamento, esse estudo, né, para fazer o microbiológico para ver se ele se comporta bem. Comportando bem, eu posso trabalhar com estabilidade estendida. Isso aqui eu vou passar porque é da rotina. Treinamento de colaboradores nós já falamos. Isso aqui é a parte de gestão que eu não deixei porque era o mesmo material, eu quero chegar aqui. Isso aqui. Gente, finalizar. Missão das instituições hospitalares, tá? Atender todos os pacientes da forma mais adequada. Eu sempre falo, preparem um negócio como se você estivesse preparando para um familiar de vocês. Porque a partir do momento que eu tenho esse cuidado, eu penso para todo mundo da mesma forma. Né?
atender todos os pacientes da forma mais adequada. Eu sempre falo, preparem um negócio como se você estivesse preparando para um familiar de vocês. Porque a partir do momento que eu tenho esse cuidado, eu penso para todo mundo da mesma forma, né? Eu posso estar atendendo, às vezes, um amigo meu sem saber, um baita amigo meu lá no ambulatório, não sei, né? Muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não abrem muito e também é um resguardo. Porque a partir do momento que eu tenho esse cuidado, eu penso para todo mundo da mesma forma, né? Eu posso estar atendendo, às vezes, um amigo meu sem saber, um baita amigo meu lá no ambulatório, não sei, né? Muitas vezes a gente não sabe, as pessoas não abrem muito e também é um resguardo de cada um, né, suas doenças e tal. Mas isso aqui, ó, melhoria permanente da qualidade, gestão, assistência e toda a harmonia entre muito e também é um resguardo de cada um, né, suas doenças e tal. Mas isso aqui, ó, melhoria permanente da qualidade, gestão, assistência e toda a harmonia entre a área médica, tecnológica, administrativa, econômica, assistencial, docência e pesquisa, o que tiver na instituição. Porque o que a gente quer é isso aqui, ó, foco no paciente, mas se a gente não tiver todas as áreas, foco no paciente, mas se a gente não tiver todas as áreas envolvidas, a gente não chega em lugar nenhum. Se a higienização do meu setor não fizer a higienização bem feita, acabou meu processo. Lá no início. Eu posso fazer toda a minha parte adequada, mas a higienização não. Tá? Agradeço a Sobraf, então, mas a higienização não. Tá? Agradeço a Sobraf, então, o Hospital de Clínicas, por me liberar para eu participar aqui. Né? A minha família, que está sempre lá me esperando quando eu vou e volto, né? Minha pequenininha, minha esposa. E aqui a CEMIV, lá do hospital, alguns integrantes. Meu e-mail fica aí para quem tiver alguma dúvida, algum contato. Volto, né? Minha pequenininha, minha esposa. E aqui a CEMIV, lá do hospital, alguns integrantes. Meu e-mail fica aí para quem tiver alguma dúvida, algum contato. Muito obrigado. Algum contato. Muito obrigado.